Vamos ler, então, o que o Platão diz no Fédon. Tentarei mostrar-te a espécie de causa que descobri. Volto a uma teoria que já muitas vezes discuti e por ela começo. Suponho que há um belo, um bom e um grande em si, e do mesmo modo as demais coisas. Se concordas comigo, também admites que isso existe. Tenho muita esperança de, por esse modo, explicar-te a causa mencionada e chegar a provar que a alma é imortal. O que se deduz dessa teoria? Para mim é evidente. Quando, além do belo em si, existe um outro belo, este é belo porque participa daquele, digamos assim, belo em si, apenas por isso e por nenhuma outra causa. O mesmo afirma a propósito de tudo mais. O que faz belo um objeto é a existência daquele belo em si, de qualquer modo que se faça a sua comunicação com este. Tudo que é belo em virtude do belo em si. O que é belo por meio do belo. E o que é grande por meio da grandeza. E o que é maior pelo maior. E o que é menor por meio da pequenez. Não compreendes como cada coisa se possa formar por outro modo que não seja pela participação na própria essência em que essa coisa toma parte? É um trecho do diálogo do Fédon que traz o núcleo da doutrina da ideia, das ideias, melhor dizendo, e também da ideia que acompanha de maneira inseparável a doutrina das ideias, que é a ideia da participação. Né? Isso que vale para o belo, vale para tudo. Bom, vale para tudo. Vale para todas as realidades que depois, somente na filosofia cristã, vai ser chamada de conceitos, realidades que vão ser chamadas de conceitos transcendentais. O que são os conceitos transcendentais? São aqueles conceitos que são convertíveis com o conceito de ser, ou ente. Né? O conceito de ser é aquele conceito mais profundo, mais que nós podemos ter das diversas realidades. E o conceito de ser, ele tem outros conceitos que são, digamos, parelhos a ele. O ser é tudo aquilo que é. Tudo aquilo que existe, num sentido não muito aqui técnico e rigoroso do termo existir, mas, por enquanto, nos serve essa noção intuitiva da existência, o que há. O ser é tudo o que é, ou seja, o que há, o que está aí e o que também pode existir além da nossa percepção imediata. O ser é, o que há. E, agora, o ser considerado na sua relação com a inteligência, ele se chama verdade. Ele se chama verdade. A verdade é o ser em sua adequação à inteligência. O ser em sua relação com a vontade é a bondade, é o bem. O ser em sua relação com a vontade é o bem, o bom, melhor dizendo, o bom. O ser em sua relação com outros seres que existem, digamos assim, ao lado uns dos outros, é um algo, um aliquid, vão dizer os medievais, os escolásticos, um aliquid, um algo. O ser na sua relação consigo mesmo é unidade, é uno. Né? O ser, enquanto é algo determinado, distinto de outro algo determinado, não é o outro enquanto outro, mas é um outro ser com uma específica essência, é essência. Então, a essência, ou a coisa, ou a res, é um outro conceito transcendental. Isso é uma doutrina da filosofia medieval, porém, é esta doutrina que nos ajuda a entender melhor o que o Platão está dizendo com a sua teoria das ideias. A teoria das ideias, muitas vezes, ela é apresentada em relação a qualquer coisa. Por exemplo, todos os gatos participam da ideia do gato, o gato eterno. O gato eterno é participado pelos gatinhos que a gente vê aí por aí. Seja ele siamês, seja ele angorá,
seja ele vira-lata ou pelo curto, como se diz hoje, o cachorro eterno e a cadeira eterna. A cadeira eterna é muito impreciso, né? Porque a cadeira é um artefato, existe na mente do homem, mas na medida em que existe na mente do homem, existe na mente do demiurgo também, que fez o homem. Bom, isso tem, na verdade, assim, há um pouco de verdade nisso, mas, sobretudo, as ideias que Platão visa através da sua doutrina das ideias são aquilo que nós chamamos de valores morais. Tá? E esses valores morais, ou as ideias transcendentais, a verdade. Tudo que é verdadeiro participa da ideia de verdade. A beleza, tudo aquilo que é belo participa da ideia da beleza. A bondade, tudo aquilo que é bom, todas as ações boas, todas as pessoas boas participam da ideia do bem. E por aí vai. Então, existem as ações boas, existem as pessoas boas, existem as coisas boas, existem as coisas belas, existem as ações belas, existem as almas belas na medida em que são boas. E a ideia da beleza, como a gente vai ver no Banquete, que é o diálogo platônico que inicia a mística filosófica, a mística sobre a qual a gente vai falar em primeiro lugar no decorrer desse curso. A ideia de beleza é, para Platão, a única ideia que ela pode ter uma percepção sensível dela, né? Ela é como a ideia a ideia mais acessível, a ideia de beleza. Voltemos ao Fédon. O método de Platão é a dialética, admitir hipóteses explicativas da realidade, confirmando-as na realidade fenomênica. Tais hipóteses, ao permitir a compreensão da realidade dada, são provadas, são verificadas. Então se tornam teoria, visão intelectual do que não está diretamente presente à percepção, mas que é causa daquilo que é percebido. O que eu percebo? Eu percebo coisas belas, eu percebo pessoas belas, né? Pessoas bonitas. Então, a ideia de que há um belo em si é a melhor explicação que dá conta desta beleza. Por quê? Porque a beleza das coisas e das pessoas belas, ela é efêmera, ela é fugaz, ela existe aqui e agora, mas ela deixará de existir. Ao passo que a noção de beleza, pela qual eu posso adjetivar todas as coisas e pessoas que são belas, ela não passa, ela permanece. Mesmo que todas as coisas belas pereçam, a ideia de beleza não vai passar, ela permanece. Então, para Platão, esta ideia que permanece não é um mero conceito ou noção lógica da nossa mente, ou seja, não é uma mera modificação do nosso entendimento, mas com a ideia de beleza, ou através da visão das coisas belas, nós nos elevamos, a nossa mente se eleva à ideia da beleza em si, ou seja, há uma beleza além das coisas belas e além da nossa mente, que é a explicação razoável para a existência das coisas belas perecíveis. E assim também com as coisas boas. As ações boas, elas começam e terminam. As ações heróicas, as ações bondosas, as ações generosas, as ações justas, elas começam e terminam. Mas a justiça, a bondade, o heroísmo que permanecem ao longo dos tempos rememorado e digamos assim, e que sempre se atualizam através de novas ações bondosas, justas, generosas, etc., elas falam de que existe uma justiça que permanece, um bem que permanece, uma heroicidade que permanece. Então, há uma justiça em si e há um bem em si. Este bem e esta justiça não perecem, não morrem. Eles são realidades inteligíveis, ou seja, espirituais. Elas não são realidades sensíveis que mudam, não são realidades que se geram e depois se corrompem, como diria Aristóteles, né?
a ideia da geração e da corrupção, que é tudo que existe nesse mundo sensível, neste mundo do movimento e do devir, ele é gerado e se corrompe. Mas estas ideias pelas quais nós podemos explicar as coisas que delas participam, essas ideias não perecem. Né? Parece um círculo, não a explicação, né? Parece um círculo lógico, né? Mas, na verdade, não. Porque, na verdade, eu preciso ir além, digamos assim, do escopo da imanência, onde essas ações, onde essas realidades belas, boas, justas acontecem e terminam, para poder atingir intelectualmente a realidade permanente. Esta realidade é suposta como existente e como a melhor explicação para a existência percebida empiricamente, sensivelmente, das ações e coisas belas, das ações boas, das ações justas e assim por diante. Então, a metafísica platônica é fundamentalmente esta descoberta de um mundo inteligível além do mundo sensível, mas que traz, digamos assim, sentido para o mundo sensível. Ao contrário de Heráclito, Platão não, e dos sofistas também, Platão não vai considerar que este mundo é um mundo ilusório, e ao contrário de Parmênides também, portanto, ilusório, cheio, repleto de falsidade. Ele vai considerar que, através dos sentidos, nós não podemos captar a verdade profunda desta realidade sensível. A verdade profunda da realidade sensível está além da realidade sensível. Esta é a descoberta platônica. Mas então a verdade da realidade sensível não é ela? Não está nela? Não. Esse é um modo equivocado de entender Platão, um modo que nos manteria ainda no horizonte do parmenidismo e do heraclitismo. Né? Tem que haver uma relação de fundamentação das ideias nas coisas sensíveis. E esta fundamentação é dita de vários modos por Platão, como participação, comunhão, presença, são metáforas, mas que querem dizer o quê? De algum modo, as ideias estão presentes nas coisas. E a existência das coisas e o ser das coisas, por mais fugaz que seja, só pode ser dito ser existente porque nestas coisas, nestas realidades, as ideias estão presentes, refulgindo nelas, refletindo-se nelas. Né? É a presença refletida das ideias, é a presença do reflexo da luz eterna das ideias nas coisas que as faz ser. E o momento deveniente das coisas virá, como a gente vai ver na explicação do diálogo Timeu, do fato de que este mundo no qual nós nos encontramos, ele foi feito a partir de dois princípios distintos. Um princípio eterno, que são as ideias, e um princípio que também existe desde... ideias eternas e imutáveis, e um princípio que também para Platão existe desde sempre, que é a matéria, a cora, né? Que também existe desde sempre, mas existe desde sempre de modo instável, de modo caótico, e o Deus pessoal platônico, que é o demiurgo, que contempla as ideias ou razões eternas, vai plasmar, vai concretizar nesta matéria as ideias eternas. Por isso, Platão não é um gnóstico, não é um dualista que considera que este mundo é mau. Sim, a fonte da instabilidade e do mal do mundo, ou no mundo, existe por causa da instabilidade da matéria. Mas o demiurgo, que é o Deus pessoal de Platão, ao contemplar as ideias eternas, procurou fazer o mundo mais belo possível. A ideia de beleza é importantíssima em Platão. E o que é um mundo belo? O que é a beleza para Platão? A beleza para Platão é o fato de que algo seja feito segundo o modelo eterno. A beleza é, digamos assim, a obra, o belo. Belo é a obra realizada, neste mundo, digo, né? Belo é a obra realizada segundo o paradigma, o modelo
o exemplo das ideias eternas. Este mundo é belo, diz Platão, porque o demiurgo, que é, em termos aristotélicos, a sua causa eficiente, o fez mirando as ideias eternas. Então, este mundo não é mal, embora nele haja mal. E este mundo também não é o ser, embora nele haja ser. Este mundo tem ser e este mundo tem instabilidade. Ele, portanto, está entre a eternidade, e este mundo existe no tempo. O tempo é a imagem móvel da eternidade, como define Platão na própria obra Timeu. Este mundo está no tempo, mas ele é um caminho, seja para a eternidade, seja se ele seja na medida em que ele também se decompõe, se degenera, ou se corrompe, e se corrompe também moralmente, um caminho também para uma existência cada vez mais vazia, cada vez mais próxima do não ser. O não ser é relativo aí, né? É essa existência instável, essa existência caótica, essa existência, digamos assim, a parte das ideias, porque a existência plena é aquela existência que participa das ideias e que participa, no caso do ser humano, formalmente, conhecendo, amando as ideias e dirigindo a própria alma para a contemplação do mundo inteligível. Portanto, a palavra ideia traduz ideia e eidos, forma. Para nós, ideia é um conceito, algo mental, intramental. Para Platão, é o objeto específico do pensamento, não é um puro ser de razão, uma entidade de razão, nem uma ficção, nem uma imaginação. Alguém falou aí que para muitos metafísica é fantasia e tal, mas é o ser verdadeiro. Os termos ideia e eidos vêm de idem, ver, indicavam a forma sensível exterior, a figura que se capta com o olhar. Para os gregos, a figura, sobretudo a partir de Platão e Aristóteles, né, digamos assim, a figura exterior, ela não é só, digamos assim, uma fonte de falsidade, mas ela nos remete à figura ou forma interna. A aparência não é mera aparência, portanto, mas é a aparição do ser. A partir do momento em que a metafísica supera o caos da instabilidade sensível e descobre o mundo inteligível, com Platão e a segunda navegação, a ideia na Grécia, especialmente a partir de Platão e a partir de Aristóteles, ela é encontrada a partir da figura das coisas sensíveis. As coisas sensíveis não são descartáveis. As opiniões fundadas exclusivamente na impressão sensível são descartáveis e falsas. Mas aquela mente que não se deixa levar pelo caos das sensações, senão que se permite ordenar o pensamento pelo mundo da inteligência, do inteligível, esta mente pode captar o ser que permanece e se reflete nas coisas. O William está perguntando, não sei se estou passando o carro na frente dos bois, mas em qual sentido alguns místicos platônicos, como o Beato Henrique Suso, dizem que a beatitude consiste em se despojar da multiplicidade relacionada na unidade. Bom, num sentido que a gente vai vendo cada vez melhor, de que a multiplicidade é essa dispersão do ser humano nos seus múltiplos sentidos, nas suas múltiplas sensações, nas suas múltiplas paixões, que são, digamos assim, os afetos, né, sensíveis são fundados nas impressões. É o ser humano se recolher no recinto da sua alma, unificar a sua vontade ou o seu apetite intelectual em face dos variados desejos, das variadas tendências. É o ser humano unificar a sua mente em face das variadas realidades sensíveis em direção à unificação inteligente da ideia. Por outro lado, aqui tem um ponto importante, né? As ideias em Platão, elas ainda são múltiplas, né? O mundo é múltiplo e as ideias unificam a multiplicidade das coisas, mas elas são múltiplas. Mas então a unidade ela vai ser encontrada depois que se encontra o mundo inteligível, através de quê? Através da descoberta da ideia sobre toda a ideia, que é a ideia do uno. Isso fica mais claro
entre os plotinianos ou os neoplatônicos, mas em Platão isso já se antecipa. De ideia em ideia, nós vamos subindo aquela ideia sobre toda a ideia. O além do ser, como diz Platão, não no sentido de além da ousia, além da essência. Ou seja, o além do ser é o além do ser determinado, além da essência determinada. É a supra-essência que é, digamos, a essência de tudo. Né? É uma essência supraformal. Ela não é a ausência de formas, ela é a presença plena de toda a formalidade real e, portanto, nela, ela é a absoluta concreção de tudo, ela é o todo, por assim dizer, né? O absoluto, o uno. A ideia do uno está no ápice, e em Platão a ideia do uno é a ideia do bem, também, a mesma. Né? Depois, outro platônico místico, que é São Dionísio Areopagita, vai dizer que o bem é difusivo de si. Né? Uma ideia que ele vai apropriar-se do neoplatonismo, embora haja também hoje uma discussão, eu tenho lido sobre isso, mas não tenho um parecer, que Dionísio Areopagita talvez tenha sido anterior a Próclo, a Porfírio e a Plotino e tal, teria sido o mesmo Dionísio do Areópago, né? Não sei, não investiguei a respeito, mas seja como for, o Dionísio vai tentar fazer uma associação entre a ideia cristã de criação e a ideia plotiniana da emanação, da difusão de todas as coisas a partir do uno. A gente vai ver isso melhor mais para frente. Tá? Não sei se conseguir dar a entender essa ideia, né, da passagem da multiplicidade para a unidade. Desde a passagem da multiplicidade de coisas exteriores para a unidade da ideia, passando também... E para isso é necessário uma ascese pessoal. Para Platão, a busca filosófica, a busca sapiencial é uma busca virtuosa. Não é só uma sabedoria do intelecto, mas é a sabedoria prática também. O mesmo de Sócrates. Quando a gente fala do intelectualismo ético socrático, a gente cai muitas vezes num equívoco. Quando Sócrates diz que a virtude é o conhecimento, ele não está se referindo à informação teórica sobre o que é o certo e o que é o errado. Isso não faz de ninguém bom. Ele está se referindo ao conhecimento real, prático do bem, que é o que se substancializa na ação boa. O conhecimento socrático, que é virtude, é a sabedoria, a sagacidade, a virtude da prudência, e junto com ela a justiça, a temperança e a fortaleza. Não é, digamos, o conhecimento informativo do que é o certo e do que é o errado, da lei, do que está certo e está errado. Isso não leva a alma à bondade, isso simplesmente é importante, mas não é o telos, a finalidade da vida virtuosa. A finalidade da vida virtuosa é agir virtuosamente. Para agir virtuosamente, o conhecimento requerido é o da sagacidade, o da prudência, o da frônesis, né? Algumas vezes traduzida como sabedoria, e aí a ideia da sabedoria intelectual e da sabedoria prática, nesses filósofos, Platão e Aristóteles, elas são inseparáveis. Não há sabedoria do intelecto, né? Não há genialidade, não há brilhantismo intelectual para eles sem a pureza do coração, sem o processo de purificação do coração. Esse processo é o processo de purificação das paixões. Não há metafísica, já não há metafísica, dialética metafísica e noesis, contemplação das ideias, sem uma ascese, sem um tipo de vida moral correta, sem uma busca do bem, uma busca existencial do bem. E menos ainda a mística. A mística exige um total despojamento de todas as paixões impuras, de todas as paixões desordenadas, né? E um ordenamento da alma para o recolhimento da mente, no qual ela vai poder encontrar, então, o mundo inteligível, o mundo do espírito. Ideia é a forma interior, a essência da coisa sensível. É uma realidade de caráter não físico, mas metafísico. Platão se refere à capacidade da inteligência para captar a essência de visão da mente. Olho da alma aparece em algum diálogo. Um detalhe, a palavra metafísica ela é meio casual, né? Foi o editor das obras aristotélicas, o Andrônico de Rhodes, que
pegou umas obras lá de Aristóteles que estavam depois da física e ele falou, essas aqui são as obras metafísicas, são as obras além da física. E calhou de que serem as obras que falam das realidades inteligíveis ou espirituais, das substâncias separadas e do motor imóvel, que são realidades metafísicas nesse sentido de realidades inteligentes separadas da realidade material. Algumas características metafísicas das ideias platônicas: inteligibilidade, incorporeidade, ser no sentido pleno, imutabilidade, perseidade. Elas são em si e por si, elas possuem solidez e estabilidade. E a unidade unifica a multiplicidade das coisas que dela participam. Então, Platão realiza pela primeira vez a distinção do plano metafísico e do plano físico, na filosofia. O vir a ser como tal não é ser, mas tem ser. Veja que isto é mais do que diria Parmênides e é mais do que diria Heráclito. Implica também o não ser, o que tem de ser tem por participação a outro. Platão realiza, portanto, como eu já antecipei, uma mediação entre heraclitismo e eleatismo. Eleatismo de Eleia, que é a cidade de Parmênides e de sua escola. O mundo do vir a ser é um mundo sensível, o mundo do ser e do imóvel é o mundo inteligível. Ok? Coisas que eu já fui tentando fundamentar aqui na exposição. Bom, tá bom. Então, agora a gente vai seguir aqui para poder chegar ao termo do que eu planejei para essa aula. Tá bom? A teoria das ideias se confronta com o relativismo. Tanto o heraclitiano, o relativismo heraclitiano é o do fluxo perene de todas as coisas, não há uma realidade verdadeira, porque as coisas estão o tempo todo em movimento, embora, como eu disse, aquela visão do Julián Marías nos permite associar o heraclitismo ao eleatismo, quanto o relativismo sofístico. A realidade e a ação são algo puramente subjetivo, o sujeito humano é a medida e o critério da verdade de tudo. O subjetivismo relativista da sofística é um subjetivismo do indivíduo. É diferente, só a título de curiosidade, não tenho como aprofundar agora, é diferente do subjetivismo moderno, que é um subjetivismo da espécie humana, tá? A não ser agora na sua etapa pós-moderna, que é um subjetivismo que é uma loucura, mas digamos assim, em Descartes, em Kant, até Hegel, é um subjetivismo da espécie humana ou do espírito absoluto que se encarna, como que se encarna na espécie humana. Mas deixemos isso mais para frente, porque eu vou falar do idealismo alemão, eu vou falar da filosofia moderna. O verdadeiro conhecimento consiste em saber unificar a multiplicidade numa visão sinótica que reúne a multiplicidade sensorial na unidade da ideia da qual depende. Quem sabe ver o conjunto é dialético, quem não sabe não é, diz Platão na República. As ideias têm tanto de imanência quanto de transcendência. É o que eu já antecipei dizendo que, de algum modo, as ideias estão presentes nesse mundo. Senão, elas não seriam explicação alguma, elas seriam uma espécie de imaginação poética, mito. Não poderiam ser a causa do sensível se não transcendessem o próprio sensível. Tá? Esse é uma espécie de princípio filosófico. Aquilo que é causa de alguma coisa não pode ser essa mesma coisa. A causa do sensível enquanto tal, enquanto sensível, não pode ser sensível. Não pode ser um mundo sensível. Tem que ser um mundo suprassensível. E transcendendo ontologicamente, pode ser o fundamento da sua estrutura ontológica do ser imanente, ou seja, que imanere, permanece na coisa da qual ele é causa ou fundamento. Como o mundo das ideias se relaciona com o mundo sensível? Já antecipei algo disso, é uma relação de imitação. As coisas sensíveis são como que cópias das coisas inteligíveis. A explicação que Platão vai dar é aquela explicação da cosmologia do diálogo timeu, em que o demiurgo, que é a divindade pessoal, imita as ideias, plasmando-as, concretizando-as na matéria instável, estabilizando a matéria a partir das formas eternas, participação, porque todas as coisas têm determinado ser específico ou participa de alguma ideia sem ser aquela ideia. A ideia de justiça é plena de tal modo que ela
contém intrinsecamente, ou seja, em si, todas as ações justas existentes e possíveis. A ideia de beleza é tal que ela contém em si todas as coisas belas e pessoas belas e paisagens belas e tudo belo existente e possível. Né? É uma relação de comunhão, ou seja, a comunhão é justamente o fato de que o mundo sensível não está desgarrado do mundo inteligível, mas ele se constitui no seu entrelaçamento com as ideias. Esse entrelaçamento foi causado originalmente pela ação do demiurgo. E é um mundo onde as ideias estão presentes. Estão presentes como? Estão presentes deste modo reflexivo. As ideias estão presentes, a luz das ideias é o ser das coisas sensíveis, né? O reflexo das ideias. Isso vai ter, digamos assim, uma ressonância na doutrina gnosiológica, na teoria do conhecimento de Santo Agostinho. A gente vai ver isso mais para frente, mas Santo Agostinho vai defender que o conhecimento se dá por iluminação. E o que é isso? Quando nós conhecemos as grandes verdades científicas, matemáticas ou éticas, o que nós estamos fazendo nós estamos constatando uma verdade perene, uma verdade imutável. Ora, a nossa alma, a nossa mente, para Santo Agostinho, ela é mutável. Uma hora ela ignora, outra hora ela sabe, uma hora ela se sente de um jeito, de outra hora de outro jeito. Ou seja, a nossa alma não é fonte da verdade permanente. Logo, só pode se atinge as verdades imutáveis ou eternas, só pode ser porque no ápice da mente, no ápice do intelecto, incide a luz de Deus. Ele não fala a luz das ideias, ele fala a luz de Deus, porque Santo Agostinho coloca as ideias como razões do logos do verbo eterno, razões da mente divina. Incide no ápice da nossa mente as luzes de Deus, incidem, no caso, as luzes de Deus, fazendo com que nós comprovemos a veracidade das nossas próprias ideias. As nossas próprias ideias são medidas pela presença ou incidência da luz divina, da luz das ideias eternas na nossa mente, e por essa, digamos, comunhão entre a imagem intelectual que nós nos fazemos das coisas, no caso das coisas matemáticas e morais, e as próprias ideias eternas matemáticas e morais, né? Os próprios valores, tanto no seu sentido aritmético, geométrico, quanto no seu sentido ético. Né? O sensível é mímese ou imitação do inteligível, né? Porque o imita mesmo sem nunca conseguir igualá-lo. No seu vir a ser, se aproxima do modelo ideal e depois se afasta corrompendo-se. Né? Um ser humano, ele vai crescendo, ele começa um bebezinho e ele vai crescendo, chega à idade adulta, onde ele está com o seu pleno vigor físico e tal, e depois ele vai definhando, ele vai decrescendo, ele vai se tornando idoso, né? E morre um dia, né? Ou adoece e tal. O sensível participa do inteligível por seu ser ter parte na ideia que e é cognoscível. O sensível tem comunhão, é uma tangência com o inteligível. O inteligível está presente no sensível na medida em que a causa está no causado, o princípio no principiado, a condição no condicionado. Então, as ideias não são, digamos assim, as próprias coisas, o próprio ser das coisas num sentido literal. As ideias são o ser, a causa das coisas sensíveis, né? É a presença da ideia, com essa metáfora da luz, que permite com que a coisa exista no seu ser, que é simultaneamente precário, na medida em que é deveniente, mutável, se transforma e tal, e, ao mesmo tempo, alusivo a essa realidade eterna, que é a ideia que o funda.